Bom dia, piloto! Bom dia, pilota! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Edu. No podcast do Edu, nós falamos para vocês que são donos ou donas de oficina e querem aprender a como organizar sua oficina e lucrar mais em 90 dias. Eu sou o William Rezende, neste podcast, também conhecido como O Perguntador. E eu sou o Eduardo Tagman, proprietário da Tagman Car Service, também criador do método da mecânica da mente, que tem ajudado donos de oficina a mudar os seus resultados partindo do pilar principal, que é ele mesmo, certo? E isso, graças a Deus, tem acontecido. O William tá na luta aqui, mano. No final sempre dá certo. Isso aí. No final sempre sai o resultado. E o que a gente vai falar hoje no podcast, nesse episódio de hoje? Como manter a qualidade do serviço na sua oficina, o serviço que você presta para os seus clientes, e garantir a segurança dos clientes. Ué, que qualidade e segurança tem a ver, né, que deve estar passando aí na cabeça de alguém? É exatamente isso que a gente vai explicar nesse podcast. Para a gente já começar o podcast, então, bem igual a foto que eu recebi hoje do arco-íris que o Eduardo viu, que o pote de ouro. Qual que é a importância? É uma pequena, não vou dizer que é uma pequena balança, mas eu acho que trabalham junto, mas se o dono de oficina que está ouvindo a gente aqui, ele não tiver com a oficina bem organizada, ele pode sim ser uma balança, porque ou você vai dar qualidade ou você vai dar segurança. Para mim, eu tenho uma visão que os dois caminham juntos, então se os dois sobem, se a qualidade sobe, a segurança também vai subir. Então, assim, qual que é a importância de você ter uma qualidade de serviço e dar uma segurança na prestação de serviços para o seu cliente? Muito bem, William. Eu estou até olhando que eu tenho uma anotação aqui bem interessante. Deixa eu só... Aqui, ó. Muito bem. Eu tenho uma maneira de enxergar muito parecida com o que você acabou de falar, né? É muito difícil a gente associar, né, qualidade com segurança. Ainda mais no quesito aí reparação automotiva. É interessante entender aí a questão do que a gente vem passando por momentos aí de grandes mudanças, né, na parte econômica do país, da pandemia para cá, né, muitos perceberam que teve muitos componentes aí do qual a gente trabalha no nosso dia a dia tem aumentado o valor, e isso deixa em xeque o quê? Né? O cliente sempre ele vai assustar, mas por um lado, você tem que estar ali eu não vou dizer o argumento bem claro para quê? Para que você não venha justamente aí perder a qualidade no seu serviço por conta de uma forma visual ou por conta do valor que está sendo apresentado, né? Tem um local que eu almoçava aqui próximo junto com a Roberta. Peraí, deixa eu só ver me enquadrar aqui, porque um tá meio alto, o outro tá muito baixo, mas tá bom. Tinha um restaurante que eu almoçava com a Roberta, a gente gosta muito de almoçar lá. Só que o que aconteceu? Por conta os mantimentos também terem subido, o que aconteceu? Ele, na hora de colocar a gente aqui, eu aprendi a falar desse jeito, a mistura, né? Ali a carne ou o peixe, né? Ele, assim, a qualidade dele, show de bola, ele manteve. Só que o negócio, ao invés de vir um bife, veio um cheirinho de... Ao invés de vir um bife, veio um cheirinho de bife. Então, isso, de uma certa forma, chamou a atenção. Por quê? Porque, não que assim ele vai ter que manter o mesmo preço, mas há formas de fazer esse ajuste. Mas, assim, de uma certa forma, trouxe um desconforto para muitos clientes, né? Por exemplo, o tipo de cliente que ele atende vai lá porque gosta muito da comida, mas também não quer, de uma certa forma, ter um prato escasso. Aí a gente passou um feedback para ele, ele veio com inúmeras desculpas, aí eu já recuei, tô só dando um feedback como cliente, e eu sei que a maioria das pessoas que vão lá, porque ele tem um atendimento excepcional. Então, para o dono e dona de oficina, tem que estar bem
atento em relação a isso, né? Manter a qualidade e a segurança, né? Por conta aí, né, do aumento de algumas coisas, a gente não pode, de uma certa forma, não deixar de alterar o valor, né? Até por conta, acho que não pode perder a qualidade de maneira nenhuma, e a qualidade ela vai estar ligada à segurança do cliente. Então tá aí, querendo ou não, se você prestar bastante atenção no próprio tema aí que o William colocou, já está ligado um ao outro, né? Você não pode perder a qualidade, porque se perder a qualidade, automaticamente deixa a desejar a questão da segurança. Quando isso acabou de dar um estalo que eu lembrei. Você vê como qualidade e segurança andam junto. Quando eu trabalhava na empresa aérea, eu prestava, eu cuidava do sistema da área de qualidade e segurança operacional. Ou seja, qualidade da operação e a segurança, para que tudo que você pudesse garantir que a empresa aérea mantivesse a qualidade dela dentro de todas as normas de segurança que ela estipulava para aquela função, para aquela execução que eles estavam buscando. Então, assim, para mim, eu acho que eu já tinha muito claro isso lá dentro de mim, eu não lembrava disso, que é realmente a qualidade e a segurança lado a lado. Edu, eu sei que você falou de um desafio que foi esse, como que você mantém a qualidade em frente a uma inflação, em frente a desafios de custo. Mas, fora isso, fora o custo, que a gente já sabe que sempre vai ser uma briga constante, você pode ter uma oficina aberta aí pelo seu avô, como você pode abrir uma oficina daqui 15 anos, seu filho abrir uma oficina, seu sobrinho, vai ser sempre uma briga. Tudo isso, todo e qualquer lugar, é uma briga entre custo e benefício. Como você ofertar o melhor serviço pelo menor preço possível. Mas quais outros desafios a oficina, o dono de oficina que está escutando a gente aqui, ele vai passar, ou ele passa hoje, que tira isso, que atrapalha ele nessa questão, para poder ser lucrativo e para poder ser mais a oficina organizada? Muito bem, William. Não me deixa me perder para responder a sua pergunta, tá? Aí, nem se for o caso você fazer ela novamente, mas eu preciso trazer alguns conceitos ou um ponto antes disso daí, tá? Isso daí que você falou, por exemplo, se você fizesse uma pergunta assim dessa para mim, olhando como negócio, eu vou precisar te responder o seguinte: qual é o nicho de cliente que eu quero atender ou o nicho de cliente que eu atendo? Né? Então, isso daí é fundamental. É uma auto center? Né? A auto center a gente sabe que é giro. Né? Oficina especializada, aí já oficina de reparação, aí já tem um conceito diferente. Mas a oficina de reparação tem aquele que ele quer oferecer um serviço ali rápido, mas não é um auto center, ou aquele que quer fazer um serviço um pouquinho mais diferenciado para o seu cliente, né? É o que a gente fala muito aqui, que é o que? É o trabalho inteligente, né? O que é o trabalho inteligente? É uma quantidade menor de carros, né? Um ticket maior, porém com serviço de excelência, atendendo a um nicho, porque nesse mercado de veículos usados tem todo tipo de cliente. Tem o cara que ele não quer levar na concessionária porque ele tem os motivos dele, né? Ele desacreditou que na concessionária não é tudo aquilo que ao longo dos anos sempre, né, se imaginou, por conta de diversas situações aí que têm aparecido, né? Por exemplo, nós, oficinas independentes, temos sido procurados por concessionárias, às vezes, para resolver alguns problemas que os próprios colaboradores de concessionárias não estão aptos para descobrir determinado defeito, né? Então, é para a gente estar pensando nisso. Então, tem um cliente que ele está afim, né, de procurar uma oficina independente, não está preocupado muito com o valor, porém ele quer uma entrega diferenciada. Ele não quer só um serviço de qualidade, porque isso, se a gente for analisar, é uma obrigação, né? Por exemplo, aqui na Tagma a gente tem ali os clientes, né, que são cliente exclusivo. Eles têm acesso ao Eduardo através de ligação ou mensagem de final de semana ou feriado. Eu não atendo na hora, né? Dependendo da situação,
mas eu consigo dar um suporte e eles pagam por isso. Ó, é um nicho, é uma possibilidade, né? Mas voltando um pouco, para você, é necessário você entender quem você quer atender, qual é o nicho de cliente que você atende para poder, né? Se a gente for analisar, William, né, ali, ó, tem alguns tópicos, né, como a gente considera como os pilares, né, da qualidade em serviço. Então é interessante a gente deixar bem claro aí quais são esses pilares, né, que de uma certa forma eu anotei aqui o seguinte, como confiabilidade, né? Isso aqui, meu, a confiança, né, do cliente em nós é a mesma coisa que também a gente é recíproco. A gente confia no cliente também que a informação que ele vai passar, aquilo que ele vai trazer de informação são verdadeiros. Então a gente tem a questão da confiança, né? Foco no cliente. Não é foco no produto, não é foco na sua oficina. Ah, minha oficina é a melhor para não sei o que. Não, é foco no cliente. Então, esse aqui é um pilar importante da qualidade aí de serviço. Presteza é outro ponto. Presteza. Você estar apto para prestar, você ter uma prestatividade ali para o seu cliente. Por exemplo, aí é o que a gente fala, né? Olha, construindo relações de confiança. Então, isso daí, levando como slogan, ó, enquadrou aqui, trabalhou esses tópicos, sucesso total, né? A questão da presteza, né? Por exemplo, o cliente, quando ele entra em contato com a empresa, ele já ser, né, atendido com prontidão, com presteza, de forma rápida, seja através por ligação ou mensagem. Precisou de um retorno, ele está ali, né? Capacitação permanente, vai ter que estar por dentro, vai ter que estar ali, né, participando da mecânica da mente para poder criar ali uma mentalidade de dono, saber ali fazer a gestão de todos os pontos, mudar a mente, né, estar aberto, receber bem, saber organizar a estrutura física e administrativa da sua oficina, capacitação do que o mercado está precisando, né? Está sempre atualizado com a parte técnica, né? Hoje é o que a gente sempre fala e o William não deixa de ressaltar aí com as postagens, né? O cara só quer saber da parte técnica, o resto não é tão importante. Segundo instituição aí, né, muito conhecida, 85% das oficinas hoje estão quebradas ou estão devendo, porque está aplicando energia demais só ali em querer fazer curso técnico e nada de gestão, não cuida da parte financeira. Se não cuida da parte financeira, né, até hoje de manhã, lá no Provérbios, que a gente tem com o grupo Prêmio da Mecânica da Mente, eu trouxe um versículo de Provérbios ali do capítulo 18, que fala acerca disso, né? A Bíblia diz que se você não estiver cuidando, você está agindo como um negligente. Você é irmão do destruidor. Olha só a potência que é. Se você age com negligência, você é igual irmão do destruidor. Amigo, você pode ter um amigo, você pode romper o laço ali e não ser mais amigo. Agora, irmão é sangue. Não tem como você deixar de ser irmão, por quê? Porque o sangue cria esse laço aí de uma certa forma. Então, olha só, William, a potência que é. Então, se você, dono de oficina, negligencia a gestão ou os cuidados financeiros, você é irmão da destruição. Então, olha só, não tem um resultado positivo. É a palavra se cumprindo. Por quê? Negligenciou. Então, você vê, né? Por isso que a Bíblia diz, sim, sim, não, não, não tem. Passou disso, é procedência do maligno. Só cuidar da parte técnica, né? É uma meia-verdade. Você tem que estar atualizado, sim, mas você tem que fazer a gestão com eficiência de um pátio, gestão da estrutura física, gestão administrativa, financeira, entre outros pontos. Então, é você fazer o equilíbrio. Então, vamos lá. Ele está falando dos pilares, né, da prestação de serviço aí. Du, só um parênteses que você falou exatamente isso. Lembrando que a gente está falando aqui para quem é dono de oficina, dona de oficina, que quer se tornar piloto. Então, por que eu ressaltei isso aqui novamente?
Você tem que estar atualizado sim, mas, cara, você não põe mais a mão em 100% de tudo. Você não vai mais ficar arrumando todos os carros, você não vai ser um cara centralizador, porque você é o dono, você tem que começar a delegar as coisas para você poder respirar. Você precisa viver, você precisa ter vida, porque não é possível. Você não consegue fazer o administrativo, arrumar o pátio, limpar, arrumar o carro, atender o cliente, pedir as peças, trocar as peças e fazer depois o pós-venda. Só que eu citei aqui são 8 coisas que não 8 dá, setores. 8 setores pelo menos, e não dá para você manter uma qualidade em todos esses setores fazendo tudo isso sozinho. Então, né, Não tem como. não tem como. Aí pode continuar, Du, desculpa. Muito bem, né? O rapaz aí que fez o comentário, né? Tem cliente que quer passar na frente dos outros e não esperar pela vez do serviço. Aí eu vou entrar, eu falei aí do cliente exclusivo, mas dentro da mecânica da mente eu explico mais propriedade, como você faz a gestão para você ter um tempo para atender esses clientes. Se é aquele cliente apressadinho, não é esse cliente exclusivo, tá? Então aí vai ter que respeitar o processo. Agora, se é um cliente exclusivo, existe uma forma de você atender com o range dentro do espaço, mas aí já é mais aprofundado, não vamos entrar nesse ponto, mas valeu pelo comentário. Né? Vamos lá para os pilares, né, da prestação de serviço aí com qualidade, que a gente está falando aqui. O último que eu falei foi a capacitação permanente, não é só a parte técnica, mas também os demais setores, né, que o William acabou de falar aí. Aí tem a conscientização dos colaboradores. Você vai ter que fazer diversas reuniões de alinhamento, você vai ter que ter ali, ó, o fluxograma, né? Tem só a pontinha dele, quem tiver aqui no YouTube, aqui, ó, tem só a pontinha dele aqui. É você ter um fluxograma bem claro ali, deixar tudo certinho, conscientizar os colaboradores acerca disso. Né? E aquela frase que a gente ouve muito, mas que pouco se faz, né? Melhoria contínua. É muito bonito você ter uma hashtag lá, né? Mas aí você vai ver e pergunta para o cidadão como que está a gestão aí, né? Da parte fiscal da sua oficina. Sonega imposto. Ah, velho, pô, melhoria contínua? Cadê, né? Ah, como que tá aí os processos da sua oficina? Tá bem definido? Você tem um regulamento interno? Ah, o regulamento interno tá só dentro da minha cabeça. Ah, mano, aí não, né? Bora fazer um negócio bonitinho, melhoria contínua, hashtag melhoria contínua, e você não faz isso, balela, né? Vamos fazer o bagulho de verdade, né? Então você vê, William, por que que eu tô falando isso? Eu acho legal quando alguns players aí da internet levantam uma bandeira. Mas, pô, vamos levantar essa bandeira aí, mas vamos assim, não vamos colocar só como estampa na rede social. Vamos fazer, vamos praticar a verdade, né? Vamos, se chegar alguém dentro da sua oficina e você, pô, você administrar bem ela, olha que coisa linda e maravilhosa. Um cliente veio conversar comigo, pô, Eduardo, vamos negociar aí. Ele estava indo fazer o serviço na concessionária e fazer na Tagno. Aí ele falou o seguinte, ele falou, meu, o seu valor em relação à concessionária está mais alto. Aí ele falou, não estou desmerecendo o seu serviço, mas, meu, você cobrar mais que a concessionária? Eu falei, você já tem a estimativa da concessionária? Tem. Em 90% dos casos, eu consigo provar para o cliente que a concessionária, o que ela está oferecendo, não é a mesma coisa que eu ofereço aqui. Aí ele já... E é verdade isso. Eu falei, você tem um orçamento? Porque eu mandei o orçamento do que ele pediu. Eu falei, você tem o orçamento da concessionária? Você pode me mandar? Aí eu já vou saber se é verdade ou se é mentira a conversa dele. Aí ele, não, vou mandar. Ah, então tranquilo, eu aguardo. Aí o cara mandou, mas ele mandou de um jeito que assim, olha só, William, né? Ele mandou de um jeito que a concessionária não manda desse jeito. Até para pedir peça, sempre vem um orçamento ali descrito através de um sistema, tudo bonitinho, veio digitado. Aí eu já, não, tudo bem, vamos lá, ó. A concessionária está falando que vai fazer um combo disso, disso, disso. Né? Só que no meu combo
né, o valor tá maior, porque assim, ó, tem a limpeza do corpo de borboleta que a concessionária não tá te oferecendo, e eu te mostrei o benefício da limpeza do corpo de borboleta, e comecei a pontuar. Então, esse bloco aqui quebrou. Não é que o meu valor tá mais caro, é que eu tô oferecendo uma condição melhor de serviço para você. Aí vamos descer. Aí a gente foi descendo. Então, praticamente em todos os pontos que ele tinha mandado, né, eu consegui derrubar essa objeção. Aí eu falei, agora tem o seguinte. Aí foi na veia, né, William? Olha, você chegou aqui, você tem um perfil de que você é extremamente zeloso com seu carro. Eu até abri a possibilidade de você acompanhar a execução do serviço no seu carro sem que você atrapalhe o técnico. O técnico vai estar concentrado para executar o serviço, você só não vai poder ficar fazendo pergunta, conversar, não sei o quê. Eu deixo você acompanhar. Ele terminou a execução do serviço, aí você pode perguntar por que você fez esse processo. E aí você explicar. Para você dar uma atenção assim, você tem que cobrar um valor diferenciado. Nada mais justo, né? Tranquilo. Aí eu falei, agora na concessionária você vai chegar lá, você vai entregar a sua chave para o consultor, ele vai fazer um cadastro, você vai se despedir do seu carro e lá dentro você não sabe o que vai acontecer. Aí ele já, não, isso não é verdade. Eu falei, aí eu entrei no gatilho, William. Só que o seu perfil, você vai ficar preocupado. Na Tagma, na hora de soltar a roda, eu tenho aquela apito envolta por silicone que vai evitar de riscar a parte interna da sua roda. A concessionária vai fazer isso? Aí ele já. Então, assim, eu comecei a trazer pontos. Só que o que aconteceu, William? Resumindo, no final, ele falou assim: não, então vamos fazer o seguinte, Eduardo, abaixa o seu valor de mão de obra e eu faço o serviço com você. Aí eu falei: eu vou dar uma indicação para você. Leva na concessionária. Falei, é melhor você levar na concessionária. Tranquilo? Eu não vou conseguir. Eu estou trazendo para você o que nós temos de diferenciação para atender a sua necessidade, exclusividade, o zelo, o carinho, o cuidado que a gente vai ter com o seu carro. Só que eu sou um prestador de serviço e eu vivo de mão de obra, eu não vou poder fazer isso, senão eu vou estar contribuindo para que a minha empresa ou feche ou entra no nosso tema, William, que é manter a qualidade, né, e segurança. Pronto. Aí chegou ali. Por isso que eu envolvi essa situação toda para chegar nisso. Não tem como. Se eu diminuo o valor da mão de obra, eu não consigo arcar com o serviço. Ele quer um serviço extremamente top, pagando um preço extremamente baixo. Não existe isso. Não existe produto com excelência com o preço lá embaixo. Então, é necessário. E aí eu falei para ele. Ele até achou estranho, porque o cliente, às vezes, ele acha que ele controlando essa situação, ele vai arrancar de você. Aí, no final, eu falei assim, olha, aí, no caso, a melhor opção é você levar na concessionária mesmo. Fechou? Aí ele, nossa, meu, pô, não sei o quê. Não, mas vamos negociar. Eu falei, eu tô apto para negociar. Mas assim, eu não vou poder baixar muito o valor de mão de obra, praticamente nada, né? Pelo contrário, o que eu consigo ajudar é o seguinte, você gosta, o orçamento que eu te passei está com as peças originais da concessionária. Vão fazer o seguinte, compra lá as peças na concessionária original, me traz a nota fiscal que você comprou na concessionária e eu aplico a mão de obra do jeito que você quer, com a prestação sem abaixar. É uma forma, querendo ou não, o valor que eu passei com as peças da concessionária tem uma margem que é necessário eu colocar por conta de questões fiscais, porque eu vou ter que emitir nota, eu não posso tirar porcentagem, né, dos encargos ali da prestação de serviço, eu vou ter que tirar, se eu estou vendendo a peça, vai ter que ser da peça, porque a questão fiscal da mão de obra é outra, senão se eu tirar a questão fiscal da peça com a questão fiscal da mão de obra, tchau, não sobra nada, né? Aí eu falei para ele isso, aí ele ficou, eu falei, você tem empresa? Aí ele, não, eu tenho uma empresa. Aí eu falei, então, peraí, então você está entendendo o que eu estou falando, né? Fechou? Fechou. Resumindo, William, até agora isso daí eu negociei, conversei com ele na sexta-feira, até agora ele não entrou em contato comigo.
né? Vamos aguardar, que provavelmente ele deve estar fazendo outros orçamentos, como semana passada eu também recebi um cliente que ele falou assim, Eduardo, eu vou fazer orçamento em outros locais. Tranquilo? Eu falei, show de bola. Fez o orçamento, entrou em contato comigo ontem e vai trazer o carro hoje. Ele falou assim, o seu valor ficou acima dos outros orçamentos que eu fiz. Olha só, William, mas o atendimento que você me fez, mas o relatório com foto e vídeo que você mandou, nenhum dos outros. Então eu estou disposto a pagar um valor mais alto, porque você me trouxe mais segurança, que é o tema que você falou, William, e ele está entendendo que vai ser feito um serviço de qualidade. Ficou bem claro, né, William? Caraca, velho. Isso é doido, hein, papai? E aqui encerra os pilares aí, né, da prestação de serviço com qualidade. Se quiser ir para a próxima pergunta. Na verdade, queria um exemplo. Se isso aconteceu, eu acho que sim. Mas assim, pensando por um outro lado da segurança, pensando na segurança da oficina, já teve algum cliente que veio para agir de má fé, mas com a sua qualidade de processo, processos e qualidade de processo, você estava seguro que, meu, eu não fiz isso, você pode, se quiser, acionar advogado, sabe aquela coisa? E aí você desarma o cara. Isso já aconteceu alguma vez na Tagma? Vamos ver se esse exemplo aí, William, ele vai servir, tá? É o que me veio na cabeça de imediato em relação à má fé, né? Teve um cliente que ele veio, eu lembro até hoje, o carro com uma santa fé, né? E aí o carro estava falhando. E eu falei para ele, vai ser feito o diagnóstico no veículo, aí eu passo o diagnóstico e passo o orçamento. Em caso de aprovação, no caso meu, tá? Da Tagno. Se você aprovar o serviço, eu não cobro o diagnóstico. Porém, se você, né, quiser, eu não consigo efetuar o pagamento desse serviço, ou eu quero ver um outro orçamento, aí ele paga o diagnóstico. Isso daí, de forma legal, pode, tá? Eu não posso cobrar por orçamento. Quando o cliente fala, eu quero saber quanto é para trocar pastilha de disco no meu carro. Você me passa os dados, eu não posso cobrar para passar um orçamento assim. Agora, diagnóstico, segundo o Código de Defesa do Consumidor, eu posso cobrar sim, né? E aí, o que aconteceu? Eu deixei claro na hora de receber esse veículo, ele de acordo, tranquilo, ele assinou, né? Concordou. Fiz o diagnóstico e a gente descobriu que o problema eram as bobinas do carro dele. Aí o que eu fiz? Eu falei, no caso do seu carro, naquela época, né, não tinha assim uma variedade de marca que pudesse suprir a mesma marca que o original. Aí eu falei para ele, no caso aqui, para ficar um serviço bacana, você vai ter que trocar, né, todas as bobinas, porque se deu problema em uma, vai dar problema na outra, na outra, na outra, em questão rápida de tempo, né? Então, até por questão técnica, é necessário substituir todas as bobinas, tranquilo? Não, fechou. As bobinas do seu carro serão compradas na concessionária. Aí o valor ficou tanto, assim, assim, assado, pipipi, papapá. De acordo? De acordo. Fechou. A gente foi lá e comprou as bobinas. E aí ele veio aqui, na hora que a gente estava executando o serviço, ele entrou e falou assim, eu quero saber o seguinte, e meio arrogante. Olha só, eu deixei tudo muito claro, educadamente. Ele falou, é o seguinte, eu quero ver a caixinha e eu quero ver a nota fiscal que você comprou da concessionária. E eu com a nota lá, tudo bonitinho. Aí eu falei assim, não, tudo bem. Deixa eu só perguntar um negócio para você. Em que momento, tipo assim, acho que faltou alguma coisa de comunicação da minha parte que gerou, né, uma certa desconfiança da sua parte para você estar agindo assim comigo, né? De uma certa forma, a maneira como você está falando, meio que desconfiando, ele falou, você está tentando me enrolar porque você não comprou e está tentando me enganar, né? Não sei o quê. Eu vou chamar a polícia. Aí eu falei assim, eu te dou o meu telefone para você ligar para a polícia. Eu faço questão que você chame a polícia, já que você está se sentindo enganado. Eu faço questão que você chame a polícia do meu telefone. Aí ele já, não sei o que. Aí eu falei, eu entendi, amigo. Você queria o diagnóstico do carro, você não quer pagar pelo diagnóstico,
né? Então, tranquilo, eu vou montar seu carro, você leve, tá tudo certo. Ele queria fugir da responsabilidade que ele aceitou. No início, ele assinou. Olha só, ele assinou. Mas juridicamente eu não posso prender, eu não posso obrigar ele. E não é o tipo de cliente que eu quero ter aqui. Então, ele agiu de má fé. Tanto que quando ele montou, a Roberta falou, caramba, a gente comprou as bobinas do Roberto, fica tranquilo. Deus está tirando esse enviado de Satanás e vai trazer uma bênção que a gente vai poder. Eu não vou ficar. Esse carro aqui, vira e mexe, a gente vende bobina desse carro. Dito e feito, não passou muito tempo, entrou um outro carro de um cara extremamente, né? Muito gente boa e que a gente vendeu as bobinas com o carro dele sem problema nenhum. Na hora que o cara, né, veio para retirar o carro, tal, que a gente montou tudo, eu fiquei assim com a nota fiscal na mão, assim, ó, abanando e olhando para ele. Não foi certa a minha atitude, tá? Mas assim, é só para ele ver assim, ó, né? As caixinhas, a bobina lá. Coloquei ali, show de bola. Mas o cara veio agindo de má fé. Teve outras já, William, mas essa daí é a que eu lembro, assim, que marcou mais. Tanto que, assim, ele foi na oficina de um amigo meu, porque eu fui levar uma ferramenta para ele, que ele tinha pedido emprestado para mim. Quando ele chegou lá, o carro estava lá e eu avisei para ele, e ele já dispensou o cliente, nem fez o diagnóstico. No mesmo dia, isso, viu? Vixe. Bom, ó qual a importância de você ter o processo, você ter uma oficina organizada, porque aí... E agir com a verdade, né? E não, Você com falou, certeza. comprou original, é original. Tô comprando NGK, tô comprando Sampel. Não tem essa, eu tô vendendo original e compro uma segunda linha. Não, é a verdade. É igual uma prima minha que trabalha com bolo, que ela fala assim, ó, eu faço aqueles doces de leite em pó. Ah, sabor leite em pó, leite ninho. Só que para ela falou, eu não uso... Ninho, Não, ela falou assim, é a marca. exatamente, eu falo assim, de leite em pó. Mas se a cliente vem e fala, eu quero de leite ninho, ela vai lá, compra o leite ninho e faz para o cliente, porque para ela falou, o leite ninho não está sendo mais a melhor qualidade para você fazer, mas a marca já está muito, né, de leite ninho. Mas ela explica, eu falo, é de leite em pó, eu uso uma marca melhor, que hoje não sei o que, porque está melhor que a ninho. Mas se você quiser ninho, eu uso ninho, eu compro aqui e faço. Honestidade, e todo mundo sai feliz ali. Né? Exatamente. Du, para a gente última perguntinha para a gente encaminhar aqui para o café da manhã. Como que você consegue envolver o seu cliente para você garantir a qualidade e a segurança na hora que você faz os procedimentos na oficina e lidar com esse feedback que eles dão, para que você possa manter essa organização, para que você possa aumentar o seu lucro e ter maior controle sobre isso dentro da sua oficina? O envolver, eu entendi a sua pergunta, mas não seria a palavra mais adequada. Né? É conscientizar, né? Conscientizar o cliente, né, a respeito daquilo que você está passando. William, é ter processos, né, e um procedimento, apresentar com muita clareza através de um relatório muito bem feito e esclarecendo, trazendo para a linguagem com que o cliente possa entender a importância daquilo. Por exemplo, você vai atender uma cliente mulher que não entende nada. Você traz ali uma metáfora para trazer clareza para ela entender a importância, né, daquilo ali. Por exemplo, né, uma mulher que tem um carro que o pivô está com folga. Como que eu posso, né, criar uma metáfora para isso? Aí na minha mente vai desenvolver ali uma possibilidade de eu explicar, olha, a importância do pivô é como se fosse ali, vamos imaginar ali o ganchinho, né, que segura a rede. Querendo ou não, se esse ganchinho não estiver bem preso na parede, o que vai acontecer? Vai soltar, você vai estar deitado na rede, você vai cair. O pivô com folga é mais ou menos isso. Com a pressão do peso do carro passando pelos buracos ali, ou remendos, ele pode soltar e vai fazer com que a suspensão abaixe. E aí o que vai acontecer? Aí vem roda, vem um monte de coisa e pode causar um acidente sério. Então é trazer metáforas para trazer clareza para o cliente e aí ele vai se sentir seguro, vai entender. Não adianta eu falar
sobre componentes técnicos, para quem não tem o conhecimento, seja ele homem ou seja mulher. Você vai conversar com um executivo de uma empresa que tem um veículo, o cara não quer saber do termo técnico, ele só quer uma clareza rápida ali para ele entender o valor e pau na máquina. Mais ou menos isso daí, William. E quando o cliente dá o feedback do como você lida para manter essa qualidade, porque às vezes vai ter o cliente que vai dar um feedback bom, não estou dizendo que o bom e o ruim que eu quero dizer aqui agora, não é que ele está reclamando do serviço. Às vezes vai ter um cliente que vai dar um feedback bom, assim, em questão de clareza para você entender o que foi feito, tipo, meu, nossa, eu gostei muito, meu, você me atendeu assim, assim, assado, tal. Ou, ao contrário, Eduardo, meu feedback é o seguinte, você não me passou o orçamento claro, você falou que teve mais coisa ali, ou seja, é um feedback ruim do que aconteceu, não quer dizer que seu serviço foi ruim. Não, seu serviço foi muito bom, mas faltou. Então, como que você lida com essa parte do feedback positivo ou negativo? E também tem aquele cara que fala, tá tudo bom, mas tipo, meu, você só fala que tá tudo bom, você nunca vai evoluir. Como que você lida com essa parte do feedback do... Primeiro passo, William, é uma das 12 chaves da excelência aqui na Tagma, é amar o feedback, seja ele positivo ou negativo. Eu não vou amar só o feedback positivo, seria, né, ignorância da minha parte, só gostar de elogio. Eu tenho que amar mais o feedback negativo do que o positivo, porque é no negativo que, de uma certa forma, é onde eu busco essa melhoria, né, no atendimento, na execução, entre todos os processos dentro da Tagma. Como que faz para a gente saber? Você pode gerar um link, né, para você passar para o cliente de uma maneira bem descontraída, pedindo para ele te dar um feedback. A saber que assim a gente está aberto tanto para o positivo quanto para o negativo. Né? Já teve cliente que me deu feedback e eu fiquei assim, show, show. Eu gosto muito de feedback, eu posso melhorar esse processo aí por conta disso. Então, eu já vou trabalhar para fazer uma melhoria em cima disso daí. Por quê? Por mais exigente que ele seja, existe outros que são exigentes e que eu posso ir além da expectativa através, né, disso daí. Então, assim, é você poder gerar um link para você ouvir aí, né, trazer à tona a voz do cliente, estar preparado de que o positivo é bom, mas melhor mesmo é o negativo, que é o que vai mostrar aí para que você possa. Tem um ponto, William, né, que assim, muitos clientes que eu já ouvi eles falando assim, eu vou indicar a Tagma para você, ele é caro lá, mas assim, o que ele falar que precisa trocar é porque precisa ser trocado, e o atendimento dele é sensacional. Eu não acho, né, um negócio ruim o fato dele falar assim que o meu serviço é caro, mas eu entendi. Mas ele trouxe ali um ponto positivo, que é o que? O que ele falar que é para trocar é porque precisa trocar. Realmente, então, para mim, o que está valendo é isso. E a gente vai conscientizando a questão aí de valor. Sempre eles estão vendo que a gente está fazendo melhorias internas, melhoria do processo, recebendo bem o carro, equipamentos, né, modernos, tecnológicos e atualizados, entre outras coisas. Boa. Tá bom, Du. Para a gente finalizar o podcast, qual que seria a frase do podcast de hoje? A frase é pesada, hein, William? Né? Já que a gente colocou aí como tema, né, a questão de manter a qualidade e a segurança, é necessário o dono e a dona de oficina estar ciente de que a qualidade nunca se obtém por acaso. Ela é sempre o resultado de um esforço inteligente. Né? Quem falou isso foi John Ruskin. Então, a qualidade nunca se obtém por acaso. Não é assim, meu serviço de qualidade, por acaso. Não. Ela sempre é o resultado do esforço inteligente. Boa, muito bom. E qualidade é um processo que você revisa o tempo todo, né? Todo. Sempre. Então tá bom, Du. Eu quero agradecer você, quero agradecer todo mundo que participou do podcast, tanto no YouTube, no Facebook, aqui no Instagram. Se você tem alguma dúvida, quer saber sobre algum tema, manda nos comentários aí, que a gente puxa lá depois e coloca na listinha, na fila dos temas. Beleza? Exatamente. Então é isso.
Gente, para quem tá aí, a gente se vê na quinta-feira, 7h15 da manhã. Tem outro podcast. Show, muito obrigado pela presença de todos. Deus abençoe o seu dia e, como de costume, aí que eu estou fazendo a treme, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja com cada um de vós, não só hoje, mas sempre. Então, seja abençoado o seu dia. Aquele abraço. Amém.